Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula, né? Na aula passada eu deixei para vocês uma atividade e falei para vocês a respeito do argumento por causa e consequência, né? Até espero que vocês já estejam aí desenvolvendo essa tarefa. Ainda continuando a falar de argumento, né? Argumento é um assunto extenso, lembra que eu falei para vocês? A gente começa a argumentar agora no nono ano e só vai parar no final do ensino médio. E hoje a gente vai ver uma outra estratégia de argumentação. Além de causa e consequência, vocês vão ver ao decorrer aí que existe o argumento por autoridade, o argumento por alusão histórica e o argumento por exemplificação, que é o da aula de hoje. Então, antes de chegarmos no conteúdo do bloco, eu separei um argumento que vai falar sobre como argumentar utilizando um exemplo, né? De novo eu volto a falar. O que vai deixar o meu argumento forte é o meu conhecimento. Então, quanto mais eu domino o assunto, quanto mais eu conheço a respeito daquilo que vai ser tratado no meu texto, mais forte o meu texto vai ficar, mais chances eu tenho de convencer, porque argumentar é convencer. A gente tem uma tese, que é uma afirmativa, e a argumentação vai justificar a minha tese, vai trazer o porquê que aquilo é um problema, quais caminhos então depois a gente pode pensar para solucionar esse problema, beleza? Então olha só, um exemplo de um argumento, por exemplo, vem cá para vocês verem, ó. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerado símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Então, olha só, eu até deixei em negrito aqui, né? Por exemplo. Então, toda vez que eu vou fazer um argumento, por exemplo, eu vou ter que escrever? Não. Às vezes você está trazendo um exemplo e não precisa escrever. Existem redações do Enem, inclusive, que tem alunos que o Enem de 2018, o tema era manipulação do uso de dados pela internet. E teve uma garota que foi nota 1000 e ela começou usando a música da Pitty, Admirável Chip Novo. Então ela trouxe o exemplo da música para falar sobre manipulação de comportamento na internet. Isso é trazer um exemplo. O que eu acabei de ler aqui para vocês. Ele trouxe a Revolução Francesa como exemplo. Lembra que eu falei? Quanto mais conhecimento eu tenho, melhor o meu texto vai ficando. Né? Então, argumentar, por exemplo, é eu trazer um exemplo que comprova o meu ponto de vista. Então, aqui, se a gente pega, né, se a gente vê a situação desse parágrafo. Milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias na redução dos preços de transporte público. Ou seja, a grande maioria foi, né, eles foram para a rua reivindicar os direitos dele. Então, vamos baixar. Né? Então, isso foi algo até que aconteceu em uma grande escala, né? Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. Então, aqui está falando sobre política, né? E aí ela vai trazer o exemplo de uma outra época. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerado símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade. De certo modo, é o que eles querem aqui, né? Eles querem ter menos tributos, né? Então, eles querem ter a liberdade de se manifestarem para ter, então, um valor mais considerável na passagem de ônibus ali, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Ou seja, ele traz um acontecimento lá do passado para justificar que o problema é que as pessoas irem para a rua, lutar pelos seus direitos, querer que aquilo melhore, o que eu posso explicar para vocês? Às vezes vocês vão escrever o texto e vocês vão muito direto. Vocês já falam assim, a sociedade precisa que o governo realize ações. Fica muito vago, mas o quê? Aí quando você traz um exemplo, o seu texto vai ganhando corpo.
tá? E aí, lá no bloco de vocês, a gente vai ter aqui, ó, texto 2, né? Então, depois vocês vão encontrar lá, é um texto que vai falar sobre valores, ó. Valores são referências morais que uma dada sociedade, numa determinada época, considera como verdade. Assim, há valores como o bem, a beleza, a bondade, a pureza, a perfeição, a verdade, etc. Os valores são sempre condicionados a uma época. Por exemplo, o trabalho, que hoje é considerado um valor extremamente importante, o trabalho dignifica o homem, era objeto de absoluto desprezo nas sociedades aristocráticas. Provérbios e máximas são formas pelas quais se exprimem valores e verdades tidas como eternas. Na diversidade aqui se conhece os amigos. Quem tem boca vai a Roma. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Uma forma de evidenciar que esses valores e essas verdades não são eternos consiste em modificar esses provérbios de modo a mostrar sua inadequação. Circulam na internet muitos provérbios modificados. Depois da tempestade vem a lama. O importante não é ganhar, mas sim que o outro perca. Errar é humano, mas botar a culpa no outro é mais humano ainda. A preguiça é a mãe de todos os vícios e, como mãe, deve ser respeitada. O importante não é saber, mas sim ter o telefone de quem sabe. Então, aqui de novo, um texto que está falando sobre valores, as referências morais de cada época, e aí vai trazer aqui os exemplos que está explicando o que seriam esses valores. Então, o exemplo ele vem para explicar uma situação. E se eu tenho um bom exemplo, meu argumento vai ficar forte. Tá? Então, aqui no bloco, a hora que vocês encontrarem lá o texto 2, vocês farão as questões do 2, 2.1, 2.2 e depois aqui a gente tem o texto 3. Olha só, um texto que vai falar aí de política. Algo que vem fazendo muita falta na cena política atual é aprender a debater com pessoas que pensam diferente. Olha isso, hein? Que atual. Fala-se muito hoje em indignação, o que parecia justificar com o violento e desqualificar das assertivas. O outro, o que diz coisas de que discordo, não merece minhas ideias contrárias, ou uma explicitação dos meus motivos para pensar diferente, e sim um epíteto que deixa claro que ele não é legítimo para falar. Em outros termos, achamos legítimo desqualificar o adversário, em vez de nos darmos ao trabalho de discutir teses, aprofundar nossas convicções ou aprender com o outro. Talvez a preguiça, que nos leva a buscar categorias gerais para qualificar visões divergentes e assim evitar os esforços de ficarmos propostas ou sugestões concretas, tem mesmo origem desse ato. Com isso, perdemos todos, independentemente da visão de mundo que nos ilumina. Houve um debate famoso na história da Grécia, no século V a.C., em que, na sequência de uma insurreição mal sucedida em Mitilene, os atenienses discutiam como punir seus habitantes pelo feito. A decisão inicial fora condenar todos os homens à morte e escravizar mulheres e crianças. Então, olha só, eu vou parar aqui, porque vocês vão continuar lendo, tá no bloco de vocês esse texto. Mas só de eu parar aqui, a gente já percebe o seguinte, tá falando que a política tem esse problema, e a gente já falou sobre isso em sala de aula, não só na política, a sociedade tem se fechado dentro das bolhas, e tem dificuldade de conversar com quem pensa diferente. Então, às vezes, por uma questão de religião, de time, e hoje muito polarizado política. Principalmente no cenário que a gente está vivendo, se vocês têm acompanhado os noticiários, né? Então, a gente vê que tem muitos seguidores, né? Que acaba vendo o político como alguém que ele é... Ai, qual que seria a palavra? Fugiu agora. Igual quando você gosta do futebol, você acaba sendo fanático mesmo, né? Então... a pessoa vira fã, tem um fã-clube do político e acaba indo atrás dele, enfim, vocês estão acompanhando os noticiários, acredito que vocês estão entendendo aí o que eu estou querendo explicar. E aí aqui ele está falando sobre essa questão política
e ele vem trazer um exemplo aqui, ó, da Grécia Antiga. Então ele trouxe um exemplo para justificar o que ele está falando. Assim como a gente viu lá no texto que usou a Revolução Francesa, e assim como eu contei para vocês a menina que usou a música da Pitty, né? Então é trazer exemplos para justificar. Teve um ano também que a redação do Enem foi violência contra as mulheres, e teve uma aluna que ela utilizou o filme do Homem-Aranha para falar da perseguição na personagem feminina. Então ela usou uma cultura geek e fez um exemplo, né, que acaba indo para os cinemas, e isso não está só no cinema, está na música, está em várias esferas, que mostra como isso acontece com uma certa assim, normalização, né? Acontece a violência contra as mulheres e isso acaba sendo ilustrado de uma maneira normal. Então, o exemplo é eu trazer algo que vai convencer, que essa é a função do argumento, convencer que eu sei, que eu domino o assunto. Então, eu trago um exemplo para reforçar o meu pensamento sobre aquilo. Tudo bem? Aí, terminando de ler, né, vocês vão ler e vocês vão ver que tem mais exemplos aqui. Vocês farão as questões 3.1, 3.2 e 3.3. Aí a gente tem a caixinha aqui, ó. Exemplos, como relatos de fatos, menções a pessoas, lugares, objetos, situações, entre outros, podem ser apresentados como argumento para ilustrar e reforçar a tese, para que tenham força como argumentos. Os exemplos devem ser significativos, ter algo típico ou frequente. Exemplos aproximam a tese da realidade, pois evidenciam que o que se afirma é concreto, isto é, acontece. Por essa razão, tem o poder de sensibilizar as pessoas, de fazê-las compreender perfeitamente o que se discorre. No entanto, não são sempre casos particulares, que na maioria das vezes não se prestam a comprovar uma afirmação geral. Por essa razão, não constituem por si sós uma comprovação do que se quer defender. Geralmente são acompanhados por outros tipos de argumentos. Então, quando eu cito Revolução Francesa, quando eu cito Grécia Antiga, eu estou trazendo também conhecimento das aulas de História. Então, é um exemplo da disciplina de História para criar um bom argumento. Beleza? Espero ter ficado claro. Então, vocês farão aí texto 2 questões, texto 3 questões, é a nossa tarefa, tá bom? Eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço virtual, né? O meu carinho, a minha saudade de discutir isso com vocês. Vocês lembram que as nossas aulas cheiravam uma discussão e vocês me traziam muito repertório. Eu sinto muita falta disso. E eu desejo boas férias, tá? Aproveitem esses 30 dias, fiquem em casa, tá? Cuidem aí dos papais, dos vovôs, lavem as mãos e que a gente passe por essa crise, né? De uma maneira menos triste possível. E daqui a pouco a gente estará junto de novo em sala de aula. Beijo, boas férias!